Bom, pessoal, vamos iniciar então nossa análise de todo domingo. Começar então pelas notícias, né, que vão impactar aí durante a semana, tá bem? Então já botei os filtros aqui, né, deixei apenas as 3 estrelas. Deixei também China, Estados Unidos e zona do euro, tá? Como eu sempre explico para vocês, China geralmente vai sair antes as notícias, né? Por exemplo, ali, ó, tem notícia agora às 15 para as 11, né, da noite, ó, 22h45, tá? Pode ser uma notícia que impacte, mas não vai impactar, pelo menos não no nosso mercado, não durante o pregão, né? Então não vai nos atrapalhar, tá? Então zona do euro e China acaba que tem esse detalhe aí. Então acaba que acaba não impactando tanto, né? Agora os Estados Unidos não, né? Como é durante o nosso pregão aqui, aí acaba impactando bastante, tá bem? Então ali acaba impactando muito mesmo, tá ok? Vamos analisar aqui então as notícias que tem para a semana. A gente tem agora nessa notícia aqui da China, mas não vai impactar diretamente durante o pregão, como eu disse, vai impactar antes, né, na abertura ali, no gap de alta ou de baixa, dependendo de como sair esse resultado aqui da China. A gente tem PMI industrial segunda-feira, né, amanhã, 11 horas da manhã, então ficar ligado aí às 11 horas da manhã para não operar, tá bem? Não deixar a operação em aberto também nesse horário, porque pode virar contra vocês e aí não seria bacana. Quarta-feira, então, a gente tem variação de empregos privados, né? Depois a gente tem PMI não manufatura também e estoques de petróleo bruto. Então é importante dar uma olhada nessas notícias aí, ó, 9h15 da manhã. Então não operar abertura na quarta e não operar em torno ali de 11 da manhã, tá? 11 da manhã não seria interessante também, né? Das 11 horas ali, sai para almoçar, deixa assim, tá? Não operar nesse horário aí, tá legal? Na quinta-feira, a gente tem pedidos iniciais por seguro-desemprego, também é importante avaliar, né? Pô, economia americana aí no segundo trimestre caiu nada mais, nada menos do que 32%. Muita coisa, né, galera? Muita coisa mesmo. 32% é bastante coisa, tá? Então, quinta-feira tem esses pedidos de seguro-desemprego. Depois, na sexta, a gente tem relatório de emprego, né, o mais conhecido e famoso payroll, né? Temos payroll na sexta-feira. Então, sexta-feira, naquele horário, 9h30 da manhã, esquece, tá? Não tem como operar naquele horário ali. Muita volatilidade, pode sair mais emprego do que tinha, pode sair menos emprego do que se estava esperando, tá? Veja ali também que os futuros, olha, eles estão nesse momento ali em queda, né? Os futuros do SP500, Dow Jones, tá? O SP500 VIX está tranquilo. E é isso aí, ó. O índice do dólar deu uma subidinha também, tá? Mas por hora é isso, né? Até amanhã muita coisa pode mudar, né? Essas notícias aqui vão impactando, tá? Os futuros podem e vão se mover conforme ir passando, tá bem? Vai se movendo aí conforme ir passando. Tá, então as notícias aqui seria isso. Vamos analisar os índices agora, né? SP500, Dow Jones, Nasdaq, Ibovespa. E depois a gente faz Eurodólar, Bitcoin e os mini contratos, tá? Pablo, para análise de notícias, quais países são interessantes deixar habilitado? Como eu sempre gosto de falar aqui, Pablo, nessa live, para mim o que mais importa é os Estados Unidos, tá? Não que seja necessariamente, é só os Estados Unidos que importa. Não, tem a China, óbvio, que importa muito. Tem a zona do euro, né? Esses 3 aí somados, sei lá, deve dar mais da metade do PIB global com certeza, né? Então, tipo assim, se a gente for pensar, não é que a China e a zona do euro não importem para nós, é que são horários diferentes, tá? Então lá na China vai sair geralmente na madrugada, vai sair à noite e o nosso pregão aqui está fechado. Então se o nosso pregão aqui está fechado, logo não vai impactar para quem opera day trade. E para quem opera a longo prazo, pouco importa, né, as notícias que saem diariamente, tá?
Então os Estados Unidos não, ele já tem um horário mais parecido com o nosso e consequentemente as notícias impactam diretamente, né? Além de ser o país mais rico do mundo, né? Com em torno aí de 20% da economia global, né? O PIB global, 20% é americano, tá? Então ele impacta bastante nesse sentido, tá? Então é isso. Para mim, Estados Unidos é o mais importante, principalmente no nosso horário, tá? E para o Brasil também, né? Porque tem a Argentina, que é um parceiro econômico, tal, China, mas a gente não consegue ter todo esse poder quanto os Estados Unidos vai afetar ao redor do mundo inteiro e vai acabar pode acabar refletindo aqui, tá? Então, Estados Unidos é o principal, principalmente para nós. Beleza? Então as notícias aqui são essas. Sexta-feira, cuidado, payroll, né? Então é isto. Vamos ver aqui os índices. Começando então pelo... Pode ser, deixa eu ver... Vamos de SP500, tá? SPX aí. Se a gente olhar o gráfico mensal, fazer aquela análise completa. Vamos fazer aqui a análise completa. Então a gente tem essa LTA, né, subindo aqui. Ó, pega todos os fundos 2011, 2016, 2020, tá? É isso. Vamos ver o semanal. Ó, o semanal aqui então, estamos rumando, né, para aquele recorde histórico, né, aquela região ali em torno. Vou baixar essa linha aqui um pouquinho. Ó, essa região aqui, né? Estamos rumando aí justamente para essa região dos 3.383 pontos ali, né, que é o recorde histórico aí do SP500. Estamos nesse ritmo aí para bater lá novamente, né, uma recuperação do SP500 em V, tá? O último mês ali também encerrou positivo, né? Vamos olhar aqui, ó. Porradaça para cima, né? Vamos ver o semanal aqui então. A última semana também fechou muito bem ali. Tinha aquele candle de indefinição bem na Fibonacci semanal, tá? Na Fibonacci diária, né? E acabou puxando forte. Ó, a gente tinha uma resistência nessa região aqui, tá? Foi superada, olha lá, ó, tranquilo, né? Tinha uma resistênciazinha ali. E dá para traçar também no diário, ó, essa Fibo aqui, tá? Pegando do fundo ali até aqui, até essa região. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho mais aqui. Então é justamente onde o preço, né, onde o índice aí do SP500 está travado, ó, nesta região aqui, tá? 3.275 pontos, mais ou menos aquela região ali, é uma região importante para o SP500, tá, pessoal? Então, importantíssimo aí para o SP500. Então, ali eu vou fazer a segunda projeção de Fibonacci agora. Deixa eu só conferir aqui, não, tá tranquilo, tá. Então, aqui a gente tem essa primeira marcação, ó, 61 para cima, né, de projeção, tá? 61 para cima. A gente tem isso aqui, ó, já bateu, na verdade, no primeiro alvo, ó. Bateu ali no primeiro alvo. Ok. Deixa eu botar aqui uma transparênciazinha. Então, batemos ali no primeiro alvo. A próxima projeção seria em torno disso aqui, ó, tá? Que seria a projeção de 100%, tá? Projeção disso aqui para cima, ó. Ok? Olha lá. Tá? Projeçãozinha aí de 100%. Esse aqui seria o próximo alvo que a gente tem. Já quase coincide ali também com o retorno. E vejam aqui embaixo, ó, que eu já tracionei aqui a Fibonacci também do semanal, olha lá, ó. Daqui até aqui o pivô de alta. E o retorno, basicamente, 161,8 para cima, seria exatamente naquela região ali, tá? Bem próximo do topo histórico. Tá vendo? Então a gente segue projetando, galera. É isso aí. Vamos ver aqui. Aqui eu acho que vai extrapolar um pouquinho. Vai passar bastante, na verdade. Não vai ser tão pouco, não. Ali seria o alvo diário. Mas aí vai ter uma resistência antes, né? Naquela região ali do topo histórico. Então, tem aquela projeção antes, tá?
do diário. Ela é mais relevante porque ela é uma projeção maior, pega lá do fundo para cima, tá bem? Bate bem ali naquela regiãozinha ali, certo? Então o SP500 por hora tende a buscar o topo histórico dele, tá bem? Não tem maiores novidades, é isso aí mesmo. Não tem nenhum candle ali também de reversão, não tem nenhum sinal de nada que possa fazer. Nesse momento a gente não tem nada, né? Vamos aguardar os próximos dias, próximas semanas, mas a princípio tudo indica que vai sim bater lá naquela região lá do recorde histórico, tá? Vamos analisar aqui então o Dow Jones. Aliás, vamos de Nasdaq, já que eu abri ele aqui antes. Mensal, porradaça para cima ali no último mês, né? Quarto mês aí seguido de alta, né? Os mercados aí parecem que se animaram ainda mais, como nunca, né? Na história, digamos assim, em relação aí às empresas de tecnologia, né? Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, né? Então essas empresas aí se mostraram 100% antifrágeis, né, nessa região, nesse tempo, né, que a gente teve aí de pandemia. Elas simplesmente continuaram lucrando muito forte, se mostrando muito além, né, do que simplesmente tecnologia, né? São empresas antifrágeis, né? Não dependem praticamente de adversidades, não vão atrapalhar elas, tá? Então, por isso essa puxada muito forte na Nasdaq. Lembrando que, se eu não me engano, 49%, pessoal, da Nasdaq, né, dessas 100 empresas, basicamente essas 5 empresas que eu citei, né, Google, Facebook, Amazon, Apple e Microsoft, e ainda somem a Tesla, tá? Somem a Tesla, vocês vão chegar justamente a mais de 50%, mais ou menos 50% aí do índice Nasdaq, tá? Então, por isso, nessa puxada muito forte aí. Então, aqui no semanal, ó, a gente pode tá tendo um espelhamento ali para cima também. Deixa eu botar aqui no gráfico diário. Ó, se a gente fosse basear aqui pelo diário, a gente poderia, primeiramente, teve esse pivô aqui embaixo, né? Poderia ser esse aqui agora, tá? Mas pode ser também um espelhamento dessa região para cima, tá? Então, nesse momento aqui ele está meio travado, naquela regiãozinha ali e tal. Daria até para fazer uma bandeira aqui, né? Mas acho que o caixotezinho aqui também tá de bom tamanho, tá? Então, aqui ele basicamente pode estar fazendo um espelhamento aqui dessa região, ó, espelhamento aqui, tá bem? Então, Nasdaq por hora tá dando uma consolidada ali, algumas semanas ali consolidando, mas por hora não temos nada também, tá? Não temos nada aqui que indique uma queda, tá legal? Nada, nada, nada. Se continuar subindo ou romper aqui para cima, a gente pode fazer essa projeção aqui, ó. Primeiro alvo para mim está nessa região, 11.308. Tá legal? Pode ser também, além de um caixote, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo encaixar uma bandeira. Ó, pode ser uma bandeirinha também, tá? Pode ser uma bandeirinha também. Mas eu vou deixar o caixotezinho ali, porque caso rompa para o lado oposto, eu acho mais interessante, tá? Ele também tá lateralizado também. De qualquer forma, aguardar aqui. Beleza? Vamos de Dow Jones agora, então. Analisando pelo mensal também. Beleza? Vamos ver. Vou botar aqui no alto. Ó, o Dow Jones até que já está sentindo uma pressão diferente aqui, né? Ele também tem aquela LTA, né, subindo ali e tal. Ó, pegou o fundo aqui de 2016, 2020. Só que no mensal, pessoal, se a gente for analisar aqui, no mensal, ele está sentindo muito essa barreira, ó. Né? Ele deixou ali aquela quase estrela cadente ali, né?
continua subindo, mas ainda está deixando sombra ali de rejeição naquela região, né? Deixou, né? Não está deixando porque fechou sexta-feira passada, tá? Então, 2 meses que ele tentou romper essa região aqui dos mais ou menos 27 mil pontos, não conseguiu, tá? Não conseguiu. Então, por hora, não rolou não. Beleza? Vamos ver aqui o semanal do Dow Jones, vamos ver como é que ele tá. Ó, semanal aqui então. Tinha aquela consolidação ali, lembra? Rompeu faz algumas semanas. Fez um pullbackzinho nessa última, tudo bem. Ó, se a gente olhar a última semana, é um rico padrão que ficou, né, de rejeição. Ó, bateu ali, testou e voltou a subir. Então, olhando mais de perto, né, pelo menos no semanal, teve uma ótima rejeição. Ó, ele buscou a média ali de 9, voltou a subir, tá? Voltou a subir. Vamos olhar o diário aqui então do Dow Jones. Ó, aqui nesse gráfico, ó, também estou fazendo uma FIBO ali lá de baixo, olha lá o pivôzão dela, tá? Pivôzão lá do fundo em março, com topinho ali no final de março também, ó. E veja onde que está o alvo dessa Fibonacci final, bem no topo histórico também. Eu gosto muito dessas redundâncias do mercado, tá? Acho que isso é uma prova de que realmente as coisas estão se alinhando para que isso aconteça. Claro que a gente sempre vai analisar coisas antes, né, que vão ocorrendo nesse meio tempo até chegar lá, mas de fato ali é uma região final de Fibonacci, tá? Região final de Fibonacci naquele local, beleza? Se a gente olhar aqui então o diário, né, mais a fundo, justamente no que vem ocorrendo ali nos últimos dias, a gente tem esse pivô aqui também, ó, tá? Esse pivôzinho aqui, topo, fundo maior do que esse, rompeu ali, então já teria, né, um topo para se projetar. Então, a projeção de Fibo bateu justamente ali, aquela região dos 27 mil pontos, que tem aquela resistência, e o mercado aqui, ó, nos últimos 2 dias, né, quinta e sexta, ó, ele testou a 50% de Fibonacci, né? Bateu ali e de fato deixou 2 vezes essa rejeição, tá bem? Então deixou na sexta-feira ali um lindo martelo para que o mercado possa voltar a subir, tá? Então aqui tem uma bela de uma rejeição, tá, ok? Bela rejeição ali naquele local. Então, se romper essa região dos 27 mil pontos, pessoal, a gente tem aqui em cima, né, essa região dos 27, mais ou menos 595 ali, é uma resistência importante também, que foi esse topo aqui em junho, tá? E a próxima projeção aqui de Fibo, ó, seria também nessa região. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, casei aqui na cabeça do pivô. A projeção ali dessa Fibonacci do diário também seria em torno de 27.620. Então ali é um local importantíssimo, né? Cuidar ali para não fazer um topo duplo. Não é isso? Então abre o olho aí. Qual seria a próxima projeção ali, Vinícius? Bom, vamos ver aqui. A próxima que também além dessa se romper seria essa região aqui, ó, 28.500, tá? Ele ainda não bate lá naquela região, né? Lá em cima. Ok, mas tá aí, ficar ligado, beleza? Então por hora vamos deixar aqui alinhado ainda, se romper a gente sabe que é mais ou menos nessa região, tá bueno? Então beleza, já vimos Nasdaq, já vimos Dow Jones e SP500, né? As três bolsas aí americanas. Então agora vamos analisar o Ibov, para ver o que a gente tem no Ibov, tá? Começando aí pelo gráfico mensal também. Vamos ver aqui. Bom, a gente teve aquela LTA, né, que a gente estava lutando ali em meados de junho ainda, foi rompida com sucesso aí em julho, né? E deixou um candle forte também, bem parecido até com os candles da Nasdaq, né, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui no mensal. Acho que foi na Nasdaq. Bom, deve ser na Nasdaq e no SP500.
Nasdaq e SP500, né? Que o SP500 ainda teve um candle ali, meio indefinido. Né? Agora, a coisa que o SP500 já não teve, né? Foi bem parecido. O que é bizarro, né? Porque a gente não tem essas empresas de tecnologia, né? Então, cuidado, tá? O mercado tem precificado, na verdade, eu acho que o que tem feito aí um fator positivo na nossa bolsa é o fator das empresas aí de varejo, né? A própria Via Varejo, a Magazine Luiza, a B3 também tem crescido muito devido a ter ganhado muitos clientes, né, investido em bolsa com essa renda fixa em baixa, né? Então a renda variável vem ganhando espaço. Então essas empresas de varejo deram uma puxada legal também na bolsa, né? Porque se mostraram aí que tem capacidade de explorar ainda mais o mercado e-commerce, né? De vendas online, né? Coisa que a Magazine Luiza era a melhor delas, né? Fazia isso muito bem, mas as outras hoje estão mostrando que também conseguem explorar esse mercado. Então isso mostra que elas também conseguem ser antifrágeis, né? Porque, pô, se está com loja fechada devido a um lockdown, óbvio que vai prejudicar as tuas vendas, mas como elas conseguiram, de certa forma, mostrar que conseguem também lucrar pela internet, né? Então elas se tornaram um pouco mais antifrágeis e vão, com certeza, explorar isso muito bem pós-crise, né? Pós-pandemia. Então lá na frente a gente sabe que o mercado está sempre precificando no passado o que ele pensa para o futuro, né? Então hoje ele está pensando, ele está fazendo essas empresas crescer e se valorizar, pensando lá na frente. Ele não está precificando o prejuízo que elas estão levando talvez agora. Eles estão precificando que lá na frente, daqui a um ano, quando as coisas melhorarem, né, e espero que melhorem, essas empresas estejam ainda melhores, lucrando mais do que lucravam, digamos, em 2019. Né? Então o mercado está sempre um passo à frente do que vai ocorrer lá na frente. Tá bem? Do que vai ocorrer aí. Então pode ser essa puxada aqui. O petróleo também se valorizou. A Petrobras, se eu não me engano, teve prejuízo, tal, né, nos últimos meses aí, né, por causa até por não ter movimentação, né, circulação, óbvio que vai reduzir, né, não tem carro andando tanto quanto andava antes. Então, de qualquer maneira, teve também a parada de que o petróleo se valorizou, né, nessa pós ali março, tal, deu uma queda, né, aqueles estoques de petróleo todos cheios, aquela coisa toda, mas as commodities em geral elas deram uma bela valorizada. Então isso puxa a Vale, isso puxa Petrobras, né? Quem é que pode estar e está surtindo algum efeito assim, que talvez lá no futuro pode ser um baque assim, seja o sistema bancário, né? Sistema financeiro. Se a gente for pensar, a Selic já está na lama, então o lucro desses bancos, consequentemente cobrando menos juros, né, nos empréstimos e aquela coisa toda, pode acabar fazendo com que esses bancões do Brasil, que sempre foram um sistema muito forte, né, por causa que eles sempre lucraram muito, né, o Brasil, por exemplo, dificilmente correria um risco de ter uma quebra financeira grave, né, igual ocorreu em 2008 nos Estados Unidos. Né, quebra de banco, aquela coisa toda, porque aqui o nosso sistema bancário ele lucra muito forte, então são bancões muito resistentes, né, a isso, né, eles não vão quebrar assim no mais, tá? Só que tem essas notícias, por exemplo, da CPMF, né, pode ser algo que atrapalhe os bancos, né, reduza o lucro deles, a parte também de taxar dividendos, né, também, porque, pô, se a gente for pensar em investir, por exemplo, em Itaúsa, né, Itube, né, esses bancões que sempre pagaram dividendos aí na casa de 8, 10%, pô, tu dá uma porrada nesse sistema que paga dividendos e também na CPMF, mais taxa Selic baixa, pode ser um pouco prejudicial para esse sistema, não sistema bancário, né, para essas empresas, né, essas grandes empresas aí que têm um poder grande na nossa bolsa, né? Pô, o YouTube é em torno de 11, 12%, tá? De 10 a 11%, sei lá, da bolsa, né? 100% do que tem na bolsa, só o YouTube e Itaúsa já pesa aí mais de 10%. Aí tu tem Bradesco, tem Santander, Banco do Brasil, Banrisul, tem uma pá de banco, né? Então,
É bom ficar de olho aberto nesse sentido. Mas como também eles dão bastante lucro, pode ser que também seja o mercado precifique e tal, mas não seja um baque tão grande também. Tá? Então a gente tem que avaliar nesse sentido. Então o Ibov aqui fechou o mês forte, né? Se eu não me engano, 8% subiu aqui ou mais. Ó. Não, foi 8,16%, mais ou menos 8% aí de alta no mês de julho, né? Encerrou na sexta, né? Dia 31. Vamos ver aqui o gráfico semanal. Então, no gráfico semanal aqui a gente tem, estamos numa região, ó, aqui no semanal não ficou muito legal, né? Ficou um pouquinho diferente dos demais lá em cima, né? Porque deixou ali um pimbar, né? Deixou um belo de um pimbar na outra semana e nessa semana que passou agora deixou ali basicamente uma estrela cadente, né? Deixou uma estrela cadente, ó. Tudo que subiu na outra semana aliás, tudo que caiu na outra semana ele devolveu, tudo bem. Só que deixou uma rejeição bem no alvo de 100% de Fibonacci do gráfico semanal, olha lá, ó. Ali era o nosso alvo, né? No 105 mil pontos, mais ou menos 105, ali a 108, né? É que eu não estou aqui com o meu caderninho agora, né? Meu sagrado caderno ficou lá na minha outra casa, tá? Então acabou que eu não estou com aquelas anotações, mas quem me acompanha aí lembra do 105,8. Não era isso que a gente tinha analisado? 105,8, mais ou menos essa região. Então, mais ou menos essa região no semanal é aqui, né? Lembra, né? A gente não precisa cravar alvo, mas a gente tem que saber onde é a região de briga, tá? Então era essa região aqui, ó. Nas duas últimas semanas ficou, né? Teve rejeição ali, ó. Bateu, rejeitou, bateu, rejeitou. Então, tem que abrir o olho nesse sentido. No semanal aqui ficou um pouco feio, né? Mas se a gente olhar no aspecto inteiro, ficou, tá 100% subindo. Não tem muito o que dizer, tá? Mas já demonstrou um pouco de perda de força ali, tá bem? Vamos fazer aqui a outra projeção também, para ver onde é que bateria caso ele rompesse essa região de 105. Ó, a próxima projeção, galera, olha lá onde é que é a próxima projeção, olha ali onde eu botei a linha, no mesmo lugar, né? Tá lá, ó, 119 mil pontos, né? 119.500, ou seja, voltar para o seu topo histórico. Mesma região, igual o SP500, igual o Dow Jones. É isso, não é coincidência, é simplesmente análise gráfica, né? O mercado está correlacionado a outro, tá? Beleza? Exatamente, tá? A gente traça a Fibonacci marcando aqui embaixo, ó. Não tô... Essa linha aqui em cima, ó, eu vou até deixar uma cor aqui, só para vocês enxergar. Ó, deixa eu ver qual que é aquela linha. Aí, deixa eu ver qual é. 61,8, tá? Então essa linha aqui, ó, é a que eu estou projetando, olha lá, ó. Aquela linha rosa lá embaixo, ó. Primeiro a linha aqui, depois a linha do meio, ó. Primeiro tinha aquele alvo nos 97, mais ou menos ali, né? Zona de briga, olha lá, ó. 5 semanas brigando ali. Por quê? Porque era alvo de Fibo, né? Ali era o alvo de 61,8, olha lá. 61,8, tá? 61,8. Agora, nessas duas últimas semanas, olha ali a linha no meio. Tá lá, ó, alvo de 100% para cima. E o próximo alvo é a linha rosa. Olha lá. Voltar, né? Voltaria neste caso para o seu topo histórico. Exatamente isso. Essas são as três projeções do gráfico semanal. Tá ok? Beleza, vamos analisar aqui então o diário, só para a gente finalizar. Vamos analisar aqui o gráfico diário e finalizar essa parte dos índices, né? Beleza, ó. Tá? Então a última projeção seria lá. Agora, por hora, enquanto não romper, a gente deixa ali, ó, deixa na pontinha do pivô, não é isso? Cravadinho ali. Opa, mexi na Fibo, não quero mexer na Fibo. Tá ali. Ok?
Deixa eu fechar isso aqui. Aí é que tá, o preço tu vai saber baseado na próxima linha, ó. Por hora ele já bateu no alvo aqui, tá? Essa era a projeção. Quem me acompanha aí mais tempo, Aldo, sabia que eu já tinha marcado essa região antes de chegar, tá? Antes de bater nesse local aqui, eu já tinha marcado. Por isso que eu estava falando do meu caderninho, né? Quem é dos meus alunos aí pode confirmar. Eu já tinha marcado antes de chegar aqui. Assim como eu sei também que a próxima linha de marcação, ó, tá me indicando que o alvo é nessa região aqui, ó. Ó, eu casei nessa linha vermelha aqui na cabeça do pivô, que é esse topo. Então a projeção final é ali, tá? Quando vai bater? Não sei, mas ali é o alvo. Ali é o alvo. Ou seja, topo histórico, beleza? Então tá aqui, galera. No diário, ó, ele continua naquela briga ali. Não tem problema, a gente pode fazer outra fibra aqui também, ó, pegando esse fundo, né? E esse local ali. Ó, 61.8, projeta para cima. Primeiro alvo era aqui. Segundo alvo, ó, olha lá que coincidência, né? Não é coincidência. Ó, o outro alvo era nessa região aqui, tá? Bateu ali, rompeu, tal, foi lá na outra fibra. Então ali era o alvo. Se continuar subindo, a gente vai ter uma região em torno de 109.200 pontos, tá? Esse aí seria o próximo alvo de Fibo, tá? Essa aí seria a Fibonacci do gráfico diário. Então a projeção de 161.8 para cima seria, né, nessa região aqui, 109.220 e poucos pontos, tá? Essa seria a próxima projeção, seria a última. Claro que por hora ele precisa romper essa linha azul, senão nada feito, tá bem? Exatamente, a gente projeta para quando, né, o futuro aí que vai levar até lá, tá bem? Beleza, galera, finalizamos aqui então as análises dos índices, agora vamos ver mini contratos, tá bem? Deixem o like aí, se inscrevam no canal para não perder essas análises, né, pessoal? Indiferente aí se tiver internet ou não, a gente sempre está aqui para fazer as análises todo domingo, 20 horas da noite. Valeu? Então se inscreve aí no canal, aproveita. Lembrando também que todo dia a gente faz as marcações diárias, né?